Estamos informando os seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Chama o pessoal, acho que você já tá um e-mail. Você pega uma caneta pra mim? Uma caneta. Uma caneta. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, nós já estamos ao vivo. Então tá bom. Aqui é a Ju. Essa é a primeira live que a gente faz, na verdade a segunda live que nós fazemos. Das primeiras que a gente ainda pretende fazer. E hoje nós vamos falar sobre prevenção, educação para a prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil, com duas queridas, duas pessoas muito maravilhosas. Elas são criadoras do projeto EPA, Educação para a Prevenção ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil. A Priscila Escanhola, oi Pri, e a Jaqueline Silva. Eu vou comentar, vou convidá-las já, vou convidar ambas para entrar. Como é que faz isso de convidar, gente? Peraí. Vamos convidá-las. Pri, te mandei o convite para entrar. Oi, Pri, tudo bem? Bom dia, bem com você? Bom dia, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, viu? Nós que agradecemos. Um bom dia a todos, um dia excepcional. Nós que agradecemos o convite e por entender a importância deste assunto. É muito. Ô, Pri, você consegue convidar a Jaque? Ela vai entrar pelo projeto? Vai, a Jaque vai entrar pelo projeto. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que a gente pode mandar uma mensagem aqui para ela no WhatsApp, só que daí ela pede para participar, a gente aceita. Eu acho que vai ter que ser assim, porque ela não... Gente, nós não somos experts em lives, tá? E eu acho que essa é a segunda só que a gente faz. A gente E eu vai se aperfeiçoando. tô aprendendo, tá? A fazer as coisas. Vamos lá. Bom, vamos esperar a Jaque, então. Pedir para entrar. Eu vou apresentar a Pri. Pri, vou falar de você rapidinho. A Jaque, eu tive a honra, o prazer de conhecê-la pessoalmente, de trabalhar com a Jaque num projeto da igreja voltado às crianças, que é o Encontro com Deus das Crianças, e vi a Jaque trabalhando com elas, e sei o quanto a Jaque é maravilhosa. Você eu não conheço pessoalmente, então, prazer. Gente, a Priscila, ela é esposa do Leandro, mãe do Samuel, filha da Graça. Ela é farmacêutica e bioquímica de profissão, né? E a Pri trabalha no Ministério Infantil da Igreja Bola de Neve de Atibaia desde 2013. Tem 10 anos no Ministério Infantil da Igreja. E ela está em formação no programa Meu Filho Protegido, né? Que tem o objetivo de proteger a infância de milhões de crianças do abuso sexual, né? Então, nossa, Pri, vou pedir para você se apresentar. Vou só convidar a Jaque para entrar e aí você fala. Tá, ela já entrou aqui, eu acabei de ver que a Jaque entrou. Jaque entrou, então vamos colocar lá, Jaque online aqui. Pronto. Cheguei! Oi, Bom dia! bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Sim, graças a Deus. Jaque, Então, obrigada por aceitar o convite. É uma honra ouvir e aprender de vocês. é um prazer enorme estar aqui, Ju. Muito, muito, muito obrigada de coração. Agradeço. Eu apresentei a Pri e vou pedir para a Priscila se apresentar. Fala um pouquinho sobre você, Pri. Tá lá. Então, como a Ju comentou, no Ministério Infantil do Bola de Neve eu estou há 10 anos, mas atuando com criança vão fazer aí uns 30 anos. Então, eu sou apaixonada por criança, sempre fui envolvida no Ministério Infantil.
amo de paixão, frequentei muito escola bíblica dominical. E, como ela falou, tem um filho de 12 anos, o Samuel, tem um enteado de 23, o Gustavo. E, como eu falei, a nossa intenção de vida agora é proteger as crianças. Nós sabemos que nós somos apenas uma formiguinha, uma abelhinha. Só que uma colmeia de abelhas faz uma grande quantidade de mel e uma grande polinização. Sem as abelhas, nós não teríamos, né, as nossas florestas, as nossas flores. Então, nós somos um pequeno grupo, mas se esse pequeno grupo se movimentar, nós seremos um grande grupo. E essa é a nossa intenção, né? Nós queremos, a gente sempre ficou indignada com essa situação do abuso, com tanta vulnerabilidade das crianças e ninguém fazer nada. Então a gente quis deixar de ser mais uma reclamona, mais uma indignada. Ai, ninguém faz nada, a justiça não faz nada. Então tá, ninguém faz nada, mas eu faço. Já que faz, nós faremos, né? Então a gente deixou de ser as reclamantes, porque quando a gente reclama, a gente está clamando duas vezes, né? Então a gente chama para que aquilo aconteça novamente. Então a gente saiu da posição de vítima, né, para a posição de protagonistas dessa história. Somos pequenas, mas somos fortes e queremos chegar longe e é isso. Uau, parabéns, parabéns por esse trabalho e pelo posicionamento, né? Por tomar atitude frente à sua indignação, né? Eu sempre costumo dizer, acho que foi o pastor Marcos que falou, eu gravei isso. Onde está a sua indignação, ali está o seu chamado, né? Então, se aí está a sua indignação, você certamente está no seu chamado, né? Obrigada. Verdade. E eu vou apresentar a Jaque. Comentei aqui a Jaque, eu tive a honra, né, de trabalhar com a Jaque, de conhecê-la pessoalmente, de vê-la trabalhando com as crianças, e eu sei o quanto ela é maravilhosa. Nós trabalhamos juntas no Encontro com Deus, né, que é o acampamento com as crianças da nossa igreja. A Jaque participou. Eu aprendi muito da Jaque em 2 dias. Aprendi muito da Jaque em 2 dias. E a Jaque é uma pessoa que eu vou levar para minha vida. Não largo mais. Somos duas, então, Ju. Vou apresentar a Jaque. Ela é filha amada, esposa do Douglas, que é outra pessoa incrível, mãe do Vitor e da Laura. A Jaque, ela é empreendedora e ela é uma apaixonada por crianças, né? Ela atua também no Ministério Infantil da Igreja, Edificando em Cristo. Eu sou de Guarulhos, ela é de São Paulo, há 10 anos. Há 10 anos, desde 2013. E está à frente também do projeto ADN, que é do Instituto Edificando, de Proteção à Criança. De 2014 a 2019, ela esteve também no projeto ADN. E a Jaque e a Pri, bom, ambas são criadoras, como eu comentei, do projeto EPA. Então, Jaque, fala um pouquinho sobre você, por favor. Falo sim, Ju. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto de estar com crianças. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu entendi realmente o que é você tomar a decisão de amar alguém, né? E eu decidi amar crianças, né? Desde que eu olho para a minha criança, eu decidi amar outras crianças. Então, eu sou mãe, não, eu estou mãe, eu estou esposa, mas o principal que eu sei que eu sou é que eu sou filha amada do Criador, daquele que me fez e me deu uma identidade. E é essa identidade que muitas crianças, infelizmente, perdem por conta do abuso sexual, né, que elas sofrem. E sou esposa do Douglas, né? Aprendi a ser empreendedora, que eu também não sabia, né? Por muito tempo eu trabalhei com outras coisas. Fiz parte desse projeto maravilhoso que é o ADN, do Instituto Edificando, né? Atuo com as crianças na igreja, no Ministério Infantil, desde 2013, já com grandes expectativas para o que eu queria viver no ministério. E eu vivi coisas assim que nem eu hoje consigo compreender, porque estar no meio das crianças a gente aprende mais do que estar no meio dos adultos.
eu fui muito forjada, eu fui muito movida dentro do Ministério Infantil. E hoje atuo como supervisora, né, da Igreja Tatuapé, né, do Ministério. A gente está implementando o Ministério Infantil lá. E tem o transporte escolar, né, que também faz parte do meu propósito. Estar no meio das crianças é realmente o que eu quero, né? E quero alcançar, de fato, o número e quantidade de crianças que a gente que possa compreender que o corpo delas é importante, que o corpo do outro também tem valor, né? Para que a gente, além de proteger crianças do abuso, também proteja essas crianças de se tornarem abusadores. E essa indignação que a Pri falou, que gerou nela, gerou em mim, gera em muitas pessoas, ela de fato, ela só é efetiva se ela tiver ação. Porque eu passei por muito tempo na minha vida indignada. Indignada por mim, indignada pelo outro, com bastante indignação em vários aspectos, principalmente nesse aspecto abuso sexual. Porém, eu não agia da forma que eu deveria. Em alguns momentos eu atuei, em alguns momentos eu fiz, mas sempre faltava algo mais, né? Eu precisava fazer mais. Eu precisava colocar para fora aquilo que foi colocado aqui dentro, né? E se uma coisa que eu tenho entendido é que não dá pra gente ser uma esponja e só sugar, né? É só adquirir informação e conhecimento e não colocar isso para fora, ele tem que ser transbordado. Por isso que o projeto EPA, ele nasceu do coração de duas pessoas que falaram assim, chega de indignação sem uma ação mais efetiva. Não que a gente não agia. A Pri fazia parte faz parte do Ministério há bastante tempo, também entende essa parte da proteção da criança. Eu também fiz parte de projetos como o ADN, no Ministério Infantil e tudo, mas agora a gente entendeu que a gente precisa ir além. Vamos sair um pouquinho da caixinha da onde a gente estava e vamos levantar um exército de proteção à criança, né? Estamos começando? Sim, estamos começando, mas eu acredito que toda ação tem um resultado e nós vamos ter. Essa live é o resultado de uma das ações que a gente tomou de começar esse projeto e o nosso alvo realmente é levar essa proteção crianças, adolescentes e não somente sexual, emocional, psicológica, né? Porque a gente tem vivido tempos bem difíceis, né? Crianças emocionalmente abaladas, não conseguem controlar, não conseguem identificar, nem controlar, nem governar suas emoções. Então, realmente, a gente quer impactar a vida das pessoas, seja crianças, profissionais, professores, pais, famílias, sociedade. Uhum. E é isso. Parabéns por esse trabalho, né? E só para comentar aqui um pouquinho, nós três somos cristãs e somos atuantes, né, no Ministério Infantil e atuamos com crianças, nós trabalhamos com crianças em diversas áreas, né? Não só, nós somos o Ministério Infantil, a Jaque trabalha com transporte de crianças, eu trabalho com agência de viagens para crianças, então veja, nós estamos envolvidas porque quem ama criança e ama esse universo e quer trabalhar com elas em diversas formas, não tem jeito, né? Exatamente, então, qualquer criança. É uma paixão, né? Então, assim, eu vou correr aqui, eu tô para ouvir, tá? Então, eu só vou guiar e vou fazer perguntas, porque eu sou mãe e eu quero aprender, então vamos lá. Conta vamos lá. Um pouquinho, por que maio é o mês laranja? Essa eu vou deixar para a Pri. Pri, o que é o mês laranja? Me conta, explica. Infelizmente, né, em 1973, 18 de maio de 1973, uma menina chamada Araceli, na cidade de Vitória, lá no Espírito Santo, ela foi sequestrada e ela foi abusada, ela foi violentada de diversas formas. Ela foi mantida em cárcere privado, ela foi drogada, ela foi violada em todos os aspectos e depois ela foi assassinada. Né? Os relatos contam que foram 3 homens influentes da cidade, pai e filho, e mais um outro rapaz,
também influentes na cidade que fizeram essa barbaridade com a Araceli, né? Uma criança totalmente inocente. Dizem que ela estava voltando da escola e nessa volta da escola eles fizeram isso com ela. Então isso aconteceu 18 de maio de 73 e o corpo dela só foi encontrado em 24 de maio, né? E então, 20 anos após esse acontecimento, que se levantou essa bandeira de defesa, né? Então, entre 99 e 2000, que se utilizou essa data, esse caso que chocou o Brasil na época, chocou toda a cidade. Então, foi levantada essa bandeira, 18 de maio, então Maio Laranja, que é o mês da prevenção ao abuso e exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Tá. Infelizmente, esses abusadores eles não foram punidos até hoje, foram julgados, mas depois absolvidos. Então, não houve ali uma punição, infelizmente. E esse projeto ele só veio a existir 10 anos depois do ECA. Eu não sabia a razão, né, do Maio Laranja. Obrigada, Pri. O mundo é mau, né, gente? O mundo é mau. O mundo é mau. Vocês podem contar pra gente, então, um pouquinho como nasceu esse projeto EPA? Como vocês criaram? Conta um pouquinho pra gente de onde veio. Esse projeto ele nasceu, como a gente comentou, da nossa indignação. Eu e a Jaque, nós nos conhecemos no ano passado, em 2022, e aí nós unimos as nossas histórias, né? Nós passamos pelo abuso, né? Tanto eu fui abusada na infância, quanto a Jaque. A minha história de abuso foram 10 anos sendo abusada. Aí a Jaque também depois pode explanar um pouco da história dela. Então, nós unimos as nossas histórias, as nossas dores e falamos, opa, epa, peraí, chega disso. A gente não quer mais que isso continue se reproduzindo, que as nossas dores, que as nossas sequelas não continuassem se propagando em várias crianças, porque, infelizmente, as estatísticas dizem que uma criança é violentada a cada 15 minutos. Nós estamos aqui aproximadamente meia hora, então, infelizmente, 2 crianças ou mais já foram abusadas. Então, esses dados começaram a nos alarmar de uma forma, assim, gritante. E aí a gente falou, chega, não dá mais. Então, nós temos que começar um movimento. Então, nós unimos as nossas histórias, as nossas dores, a nossa indignação, as nossas forças, vencemos o medo e falamos, vamos começar esse projeto. Vamos começar a ensinar a prevenção, porque a prevenção é a melhor solução. Porque crianças com pais, crianças com conhecimento, o abusador vai chegar lá e falar, em mim você não toca. Ela vai falar, epa! Então, é por isso do nosso projeto, que é a educação para proteção educação, prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Aí seria a EPASE, mas nós escolhemos EPA propositalmente, para a criança falar, epa, aqui não, epa, aqui chega. Então foi assim que nasceu a nossa história. Exatamente. Exatamente. Não tenho nem o que tirar, nem o que pôr, é exatamente isso. E a nossa maior missão agora é fazer esse projeto crescer. Já estão nesse. Vocês já estão trabalhando. E eu admiro quem toma ação, né? Eu admiro quem pega essa indignação e move, né? E torna isso uma ação. Então, parabéns pelo projeto. Sim, sim. Vamos lá, eu queria perguntar para vocês, a gente tem aqui um roteirozinho de perguntas, né? De temas para serem tratados. Conta pra gente um pouquinho as diferenças de sexo e sexualidade. Certo. Que, na verdade, Ju, para que nós possamos entender e proteger a criança, também precisa entender qual a diferença do sexo e da sexualidade. O que muitas vezes as pessoas acham que é tudo igual. Tudo a mesma coisa, e não é. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, vamos dar uma aula de sexualidade e já acha que nós vamos ensinar a criança a praticar o ato. E não é isso, né? O que, infelizmente, às vezes acontece em algumas instituições, né? Eu me recordo, na minha infância, né? Acredito que 4º, 5º
ano, não me recordo bem qual era o ano na época, de eu ter tido aula sexual. E a minha aula não tem nada a ver com o que eu entendo, com o que eu sei sobre sexualidade hoje, né? A minha aula foi ensinado a como colocar um preservativo. E não é esse o intuito da educação sexual. O sexo, ele é nada mais como órgão genital, masculino, feminino, e a relação sexual. Ponto. É isso. Agora, a sexualidade, ela é uma coisa que expande, é muito maior. A sexualidade, ela é uma energia que motiva cada um de nós a nos relacionar, a interagir com o outro, né? A nossa intimidade, a forma da gente sentir, nas nossas emoções, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente toca, né? E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela define a sexualidade como parte integral da personalidade de cada um. Então, com todos os estudos que existem sobre sexualidade, ela está no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso fazer, na nossa ação, no nosso interagir, no nosso relacionamento, em como a gente toca no outro, em como a gente é tocado. A sexualidade, ela já existe desde o ventre da mãe. Já existe uma sexualidade, né? Ela está presente em tudo que nos cerca. E com todo o estudo e tudo que a gente fez sobre a sexualidade, a gente entende que a sexualidade ela é uma forma de cada pessoa, né, ter a sua personalidade, a sua identidade estruturada, né, e compreender o valor do seu corpo e o corpo do outro. Então, você vê que a sexualidade ela é totalmente diferente do sexo, né? Então, é importante as pessoas entenderem essa diferença para poder agir até mesmo com mais conhecimento, com mais propriedade, exatamente, Pri, com relação à proteção das crianças, né? Então, essa é a diferença entre sexo e sexualidade. Perfeito. Eu ouvi também, vou até marcar depois aqui, vou deixar marcado a @ da Ilane Rocha, né? Ela fala maravilhoso. E ouvindo também ela falar a respeito, ela mencionou de fato que a sexualidade é um desejo, né? É um desejo. Sim. Então, ela explica também muito bem a respeito disso. É porque a sexualidade ela vai muito mais do que eu falei aqui. É muito maior. Por exemplo, a sexualidade infantil, a criança, ela tem o desejo de conhecer num relacionamento. Então, por exemplo, a criança quando está mamando na mãe, aquele momento do mamar, né, é um relacionamento entre mãe e filha, um relacionamento de afeto, de carinho, né? E nenhum momento na mente, na cabeça, ou no olhar, ou no toque daquela criança na mama da mãe, existe um desejo sexual. O desejo é de conhecer, um desejo afetivo, é de amor, entende? Já num adulto, num adolescente e um adulto, é diferente, porque quando começa um relacionamento entre duas pessoas, né, qualquer toque já vem um desejo sexual, já ativa, né? Nosso corpo tem vários... como é que você fala, Pri? Terminações nervosas, né? Isso, várias terminações. Então, qualquer toque pode ativar o desejo sexual. Ou, às vezes, somente um olhar. Mas por quê? Eu vou até dar uma breve explicação. Porque na cabecinha da criança, o sexo não entra. É fechadinha. O sexo aqui, ó, a cabecinha da criança, o sexo não entra na cabeça da criança. Já na cabeça do adulto, que já está com maior formação, né, em vários aspectos da vida, seja psicológico, emocional, né, de aprendizagem, desenvolvimento, tudo, o sexo entra. Então, não existe como você colocar sexo na cabeça de uma criança, né? Então, qualquer toque de uma criança com um adulto não tem a intenção, né, ou desejo sexual, o que é diferente a partir da adolescência, né? Principalmente porque muitos adolescentes são ativados,
nessa parte sexual muito cedo, né? Pode ser por abuso, pode ser por internet, por acesso à pornografia e por muitas outras coisas. né? Só complementando- Opa, desculpa, Ju. Só complementando a Jaque, a criança, né, que o sexo está fora da cabeça. Então, ela não tem a maturidade ainda para entender, ela não tem malícia, né? Ela não tem os hormônios, né, sexuais, testosterona, hormona, né? Ela não tem esse entendimento do sexo ainda, né? Do ato sexual. Então, como a gente falou, sexo é gênero feminino, masculino e o ato em si. Então, a criança, qualquer toque dela, ela não está sendo maliciosa. Diferente do adolescente, diferente já do adulto, que já tem esses hormônios que já induzem a esse desejo sexual. Perfeito, ok. E aí vem essa próxima questão, né? Qual que é a importância de ensinar as crianças sobre educação sexual? E aí eu vou encaixar uma pergunta que nós recebemos, que é minha, inclusive, também. Quando começar? Qual que é a idade ideal, né? Eu também estudando a respeito, li que uma criança, hoje no Brasil, dificilmente uma criança de 9 anos nunca recebeu alguma informação. E eu achei isso um dado. Como assim, 9 anos já assistiu uma pornografia? Então, qual que é a idade ideal para falar a respeito e qual que é a importância da educação sexual na infância? Aí, posso já aqui? Só falando um pouco do acesso. Ok, Google, foto de mulher pelada. A criança não precisa saber digitar. A criança não precisa saber ler e escrever para ter acesso à pornografia. Google, foto de homem pelado. Meu Senhor. Tá? Eu tenho relatos de uma criança de 6 anos já viciada em pornografia e ela faz isso. Google, foto de mulher pelada. Eu não tinha pensado que era só falar. Uhum. Exatamente. Então, qual é a importância da educação sexual? Uma criança que tem orientação sexual, quando chegar na sua adolescência, na sua maioridade, ela vai saber ter escolhas corretas. Então, ela vai saber escolher amigos corretamente, parceiros corretamente, ela vai valorizar o seu corpo, vai valorizar o corpo do outro, então ela sabe que ela não pode ser tocada de qualquer jeito, que não pode tocar no corpo do outro de qualquer jeito. Ela vai iniciar a sua vida sexual no momento certo, mais tardiamente, porque muitos iniciam a vida sexual por curiosidade, né? Quer experimentar aquele novo porque falaram que é legal, porque falaram que é bom, então vai na curiosidade. Que jovem, que adolescente não é curioso? Que criança não é curiosa, né? Então, ela não vai ter essa curiosidade porque ela já sabe como que é. Ela já ouviu, o pai, a mãe, o tio, já ensinaram sobre ela. Então, não tem essa curiosidade, né? Quais são os benefícios? Vai diminuir os casos de gravidez precoce na adolescência, né? Quantos relatos de adolescentes que são mães antes dos 18 anos, né? Então, a gente vai diminuir esses casos, né, de gravidez precoce na adolescência, vai diminuir os casos de infecção sexualmente transmissíveis, porque a pessoa sabe se prevenir, sabe se proteger, sabe esperar. E quando começar? Desde o ventre. Porque você vai ensinar, a sexualidade é você ensinar o amor, é você ensinar o afeto. Então, desde o ventre, a mãezinha já pode conversar. Oi, tô aqui, você é especial. Eu, quando estava gestante, eu tinha costume de quando eu ia tomar banho, eu falava, filho, vou te dar banho também. Ó, tô aqui lavando a sua cabeça, tô aqui pegando no seu pé. Às vezes eu falava, tira o pé da costela da mãe, por favor. Né? Então, eu já conversava com ele desde o ventre. E quando ali recém-nascido, em cada troca de fralda, sabe? Eu sei que muita gente vai achar loucura, e a gente sabe que isso não vai dar para ser feito em todos os momentos. Mas a cada troca de fralda, filho, a mamãe vai limpar você agora. Licença que eu vou te trocar. Licença que eu vou te dar banho. Ai, que braço. É o corpo do outro. É dele aquele corpinho. Então eu tenho que pedir licença.
né? Quantas vezes a gente não vê trocando a criança, ou nós já fizemos isso igual frango assado. Abre, segura, troca, limpa, e não fala nada, e não faz nada. Gostaríamos que fosse assim conosco? Né? Não. Então, ele é um ser pensante, ele tem sentimentos desde do ventre. Então, é pedir licença. Filho, a mamãe vai te trocar agora, vamos tomar banho, vou colocar a blusa em você. Então, é você pedir licença. É Sim. toda vez que a gente vai fazer isso? Não. Eu sei que a vida é corrida, né? A gente sabe que a nossa vida, é corrida, mas a maioria das vezes tentar fazer isso. Por quê? Se alguém for tocar no corpo dessa criança, né, abruptamente, sem pedir licença, ela fala, opa, a minha mãe, o meu pai não me toca de qualquer jeito, me pede licença. Quem é você para me tocar assim? Perfeito. Por que você tá me pegando dessa maneira? Por que você está colocando as mãos em mim? Minha mãe e meu pai não fazem isso. Então, por isso a importância da educação sexual. E aí é claro que a partir do crescimento da criança, a gente vai mudando a nossa fala. Se uma criança de 6 anos falar, mãe, como eu fui parar na sua barriga, você não vai explicar o ato sexual. Não, filho, olha, papai e a mamãe se amam tanto que nós juntamos os nossos corpos, tivemos muito, muito amor, e aí o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe. Pronto. E aí eu fui te... Oi? Pronto. É o que ela precisa saber. O que a criança de 2 a 6 anos quer saber nesse momento? Ela quer saber a fantasia. Como que eu fui gerada, como que eu fui parar na sua barriga. E eu nasci. Ai, eu nasci. Como que foi? Ai, você chorou. Nossa, você chorou tanto. E aí eu te trouxe para casa. Sabe, ela quer conhecer como que foi a história dela. O meu filho, quando nasceu, ele ficou na UTI. Aí é uma outra história, quem quiser saber, acompanha lá no meu Insta, tem toda a história. E teve um dia que eu cheguei, a médica falou assim, Priscila, você não sabe o que seu filho aprontou. Eu falei, Jesus, um recém-nascido na UTI, o que esse menino fez? A enfermeira dando banho nele, todo lindinho, deixou ele peladinho no ombro dela. A médica falou, não faz isso. Aí o que ele fez? Cocô. E sujou todo o jaleco, caiu até no bolso. Então eu cheguei, a UTI estava toda dando risada. E eu conto isso para ele se esbalda, sabe? Então é isso que a criança quer saber. Então, e aí você conta como ela nasceu e quando ela era pequena. Então, a curiosidade dela tá aí. Ponto. Conforme ela vai crescendo, você vai explicando. E nessa fase, você já vai introduzindo as partes íntimas. Você já vai orientando sobre as partes íntimas. E outra coisa que é muito importante é falar das partes íntimas o nome correto. Uhum. Tudo bem colocar apelidos. Pepeca, pipiu, não tem problema. Mas ela também tem que saber o nome anatômico, o nome correto das partes íntimas. Sim. Tá. Exatamente. Perfeito. Eu ouvi a respeito disso também, e falar o nome correto, né? Que as crianças devem saber o nome correto, né? Sim. Você quer falar, Jaque, a respeito? Não, só para concluir que a educação, só para concluir tudo que a Pri falou, a educação sexual, ela é a ferramenta mais poderosa para ensinar a criança a se proteger do abuso. De fato. Então, e para ela também não se tornar, porventura, uma pessoa abusadora, né? Então, realmente, ela se faz necessária. Porém, a educação sexual efetiva, assertiva e adequada. Porque, só para concluir, nós não tivemos uma educação sexual correta, né? Os nossos avós, né, aprenderam muitas vezes no famoso na zona, né? Na casa de prostituição. Então pegava-se os jovens e levava lá, aprende. Os nossos pais já veio numa era da pornografia, Playboy, revistinha, né? DVD. Sim. E a nossa geração, ok, Google, né? Muito pior. Nossa. Então como que eu vou ensinar o meu filho algo que eu não aprendi? Então a gente tem que quebrar legados. Sim. Não é porque comigo foi assim que eu vou reproduzir isso e vou reproduzir. Então,
por isso que a gente está aqui, para dar informação, para que você quebre esse legado e leve a orientação certa. E só falando da partes íntimas, o porquê que é importante. Há uma história que a mãe sempre ensinou a menina a falar a sua parte íntima, que é a vulva. O que tem falar vulva, pênis, ânus? Não tem nada. A gente não fala cotovelo, nariz, orelha? Né? A gente não põe apelido. Então, nós criamos tabus, nós criamos preconceito. E é uma coisa que eu ainda tenho, e às vezes eu vou falar, e eu às vezes fico, não, mas tem que falar. Então, a menina sempre chamou a vulva dela de florzinha. Então, a mãe ensinou a falar florzinha. A menina chegava na escola e falava, tia, o tio mexe na minha florzinha. Eu tô com dor na minha florzinha. Ah, e será que ela tem um vaso? Será que ela tem uma florzinha? Pisaram na florzinha dela. E isso foram anos a menina relatando. Nossa. E ninguém descobria. Até que foi constatado que ela estava sendo abusada pelo tio que mexia na parte íntima dela. Então, olha a importância da criança saber o nome correto, né? Então, tudo bem a gente usar os apelidos, mas a criança tem que saber o nome correto. Então, o menino tem o pipi, né? Mas ele tem o pênis. Exatamente. Parece bobo, né? Parece bobo, mas você vê como o fato só da criança saber o nome correto já pode ajudá-la a comunicar, a avisar, né? Muito. E aí a gente encaixa na próxima questão, que é o que é o abuso sexual? Aonde, quando passa a ser abuso? O que é o abuso sexual? Existe vários tipos de abuso, né? O abuso sexual é toda violação ao corpo do outro, né? Pode ser físico e pode ser, perdão, com contato físico e sem contato físico. Então, se eu apresento, sem contato físico, se eu apresento para uma criança uma pornografia, eu estou abusando dessa criança. Já é abuso, sem o contato físico. Ou se eu só estimulo essa criança a tirar roupinha, ou tirar fotos, né, dela e mandar para mim, eu estou abusando dessa criança, mas não estou tocando nela. Né? Então, existe esse abuso sem o contato físico e tem outros tipos de abuso sem contato físico, mas só para vocês entenderem um pouquinho a diferença. E com o contato físico, qualquer violação do corpo, seja com força, ou até mesmo seja com carinho. Porque, falando até mesmo do meu próprio abuso, meu primeiro abusador, ele era muito carinhoso. Ele nunca me bateu ou foi grosseiro, ele sempre era muito carinhoso. E isso causa até uma confusão na mente da criança, porque eu ficava confusa. Porque ao mesmo tempo que eu não estava gostando, eu estava gostando, porque existia um carinho. Carinho, às vezes, esse que a gente não tem daquele que a gente espera ter, né? E por isso a importância, né, da gente sempre ensinar para a criança que identificar o que ela está sentindo, a emoção que ela está sentindo, para ela poder identificar se aquele toque está sendo um abuso ou não, né? Porque muitas vezes a criança, o pai, a mãe, por exemplo, o pai e a mãe dá beijinho, um selinho na boca da criança. Não estou aqui para falar que está certo ou errado. Mas a partir do momento que você beija uma criança na boca, ela pode reproduzir isso em outras crianças achando que está tudo bem. Porque o papai e a mamãe faz, né? Enfim. E ela também pode receber esse beijo de alguém e achar que também está tudo bem. É carinho. Porque ela né? não sabe do papai e da mamãe. E então, às vezes, não a criança não tem... a gente precisa ser o adulto. A criança, às vezes a gente quer que a criança entenda coisas
que não, que a mente dela, a cabecinha dela ainda não está preparada para entender. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que, o Léo Freiman, acho que é Léo Freiman, ele falou que o amigo dele desistiu do filho. Ele falou assim, ó, meu filho está com 14 anos, não quer fazer nada, só quer jogar videogame, não sai do celular, ó, desisto. 14 anos. Aí ele fala assim, você vai desistir de uma criança, de um adolescente de 14 anos, sendo que só com 25 anos que a parte frontal aqui do cérebro está pronta para realmente estar tomando as melhores decisões e escolhas? 14 anos ainda não tem nada, tem muita coisa ainda a se formar. Então, assim, às vezes a gente acha que uma criança, ela é muito capacitada, elas são extremamente inteligentes. Por isso que se você ensinar uma vez, ela leva para a vida dela toda, né? Tem coisas que você tem que ser repetitiva. Tem coisas que você fala uma vez para a criança, ela já entende. Pode ser que às vezes você precisa repetir somente para reforçar e para ver se ela não esqueceu, entendeu? E se ela deu valor àquilo que você falou. Mas ela é capaz, porém, existe coisas que você não pode deixar na mão de uma criança entender e decidir por ela. Então, a criança ela precisa de um adulto, né? Um adulto com conhecimento, para poder ensinar ela aquilo que é bom, que é ruim, identificar as emoções, identificar o que está sendo um abuso, o que não está sendo um abuso, entendeu? E se a gente prestar atenção, até nós, pais, às vezes, nos tornamos os abusadores. Por quê? A gente, às vezes, acha que o corpo da criança nos pertence. Porque muitas vezes a gente bate, dá um empurrão, entendeu? Eu já vivi muitas situações em que a criança é empurrada. Vai logo, menino, moleque, não sei o quê. E aí e a gente não percebe que aquilo ali é um mau toque. É um toque que está gerando algo lá dentro do coração daquela criança. E ela vai reproduzir aquilo, né? Então, existe essas formas de abuso. Com contato físico, aí tem vários, né? O toque nas regiões, nas partes íntimas, nas partes privadas, tentativa de relação sexual, né? Penetração, beijos, masturbação. E o sem contato, assédio sexual, abuso verbal. Às vezes só de você estimular, falar alguma coisa, palavras para a criança, né? Com contexto sexual malicioso, você já está praticando um abuso. Palavras obscenas, exibicionismo, né? Você se exibir ou fazer a criança se exibir para você, né? Observar, apresentar pornografia, pedir as fotinhos, né? O que acontece muito, pais, acontece muito na internet, crianças de 6, 7, a partir de 7 anos, estão mandando fotinhos para pessoas de jogos, né, de joguinhos que acha que é outro amiguinho e não é outro amiguinho da mesma idade, é um adulto que está lá pedindo foto da sua criança. E essas fotinhos, elas não vão só para esse lugar, só para essa pessoa. Elas são vendidas. Existe hoje um mercado de pedofilia, de pornografia enorme que fatura bilhões. Então, o acesso dos nossos filhos na internet tem que ser muito escasso, tem que ser mínimo. Claro, poderia ser zero, poderia, mas a gente sabe que não, mas tem que ter monitoramento o tempo todo e atenção, né? Então, é muito importante a gente entender esses tipos de abuso para a gente poder captar. E olha que engraçado, Ju, quando a gente começa a entender as informações, ter o conhecimento desse mundo terrível do abuso, a gente começa a perceber melhor quando uma criança está clamando por ajuda. E eu falo para vocês, eu clamei por ajuda, mas eu não verbalizei. Eu clamei de outras formas. E muitas vezes, a maioria das crianças, a maior porcentagem, a fala, né, verbalizar, estou sofrendo um abuso, alguém me ajuda, vai ser a última opção. E se acontecer, entendeu? Então, a criança, ela realmente, ela precisa ser notada.
Então, os pais precisam conhecer a criança para poder identificar nos comportamentos, né, se ela está passando por alguma situação de abuso. E não importa se é físico ou se é sem contato físico. É abuso de qualquer jeito, precisa ser tomada uma atitude, precisa ter intervenção, precisa ser acolhida, precisa ter proteção, porque senão a gente continua na mesma, né? E é isso. Só para Concluí. finalizar aqui, o abuso é qualquer ato em que eu uso o corpo do outro, em que eu uso as emoções e sensações do outro para o meu prazer. Né? Então, tem muitos abusadores que não vão tocar na criança. Uhum. Só que ele vai ficar observando ela trocar de roupa, observar ela tomar banho, pro meu prazer. Né? Então, isso também já é um abuso. E a apresentação da pornografia, a criança, ela não tem... Né? A gente falou que o sexo não está dentro da cabeça dela, ela não está com o cérebro cognitivo dela preparado para receber essas informações. Né? Então, às vezes, eu apresento a pornografia só pro meu prazer. Então, isso é o abuso. O fato é que a gente quer proteger as nossas crianças e a gente vê que os ataques, eles vêm de todos os lados. A internet é um campo aberto, né? E na minha época nós não tínhamos internet, então, e ainda assim isso acontecia. Você imagina, né? Hoje, você vê uma criança, enfim, um abusador pode acessar uma criança através de um joguinho. Sim. E acontece muito, muito, sabe? Mas assim, é difícil, Ju, mas a gente tem várias travas. Muitas travas. Ontem mesmo eu ensinei uma para Jaque. No Google, se você joga lá, acho que é Soft Search, você joga e coloca lá gerenciar e desativa isso. Então, se eu colocar, a partir do momento que eu ativar, eu vou falar Google, foto de mulher pelada. Ele não vai me trazer fotos pornográficas. Onde é? Fala pra gente. Eu vou colocar aqui para vocês. Comentário, Jaque, por favor. Vou colocar aqui nos comentários. Tá? Então, a partir do momento que eu coloco isso, porque assim, se eu não fizer essa trava, se eu falar bumbum, vai aparecer um monte de fotos pornográficas de bumbum. Se eu coloco essa trava e falar bumbum, vai aparecer umas fotinhas fofas. Gente, qual que é essa foto? Ele faz um filtro aqui, já que colocou. Ele faz um filtro, acho que não é com A, 2A, Jaque. De busca. Eu escrevi com A, tá errado? É com E? SE. Isso é SE. Perfeito. Não, mas perfeito. Safe Search. Isso. Tá. E aí você vai lá e ativa. Ela vai aparecer, digita, vai aparecer as configurações, gerenciar. Você clica em gerenciar, vai estar desativado e ativa. Tá. Então isso já é um super filtro. O que nós, pais, temos que fazer? Infelizmente, às vezes é impossível não dar um celular. O filho vai para a escola, você quer se comunicar. Mas, diariamente ou semanalmente, qual é o histórico? O que ele está assistindo? Quem são os amigos online? Com quem que ele está jogando? O que ele joga? Acompanhe, né? Acompanhe. Casa de Ferreira, espeto de pau. Eu sempre acompanho o meu filho, sempre eduquei. Um belo dia eu pego o celular dele, lá no YouTube. Quase tive um infarto do miocárdio. Um amiguinho mandou para ele esses animes, que são horríveis, esses animes. E tem muitos animes pornográficos, tá? Um desses animes estava escrito assim, jovem faz sexo com pau. E é um desenho fofo. Um anime, é um joguinho. É um anime, é um desenho japonês. É um desenho japonês, super fofinho, que as crianças amam. Tá super na moda. Você vê quando eu digo que o ataque vem de todos os lados? Sim. E aí um amiguinho mandou para ele um vídeo de anime. Conforme ele foi assistindo vai mandando os algoritmos que vai vindo outros e outros e outros. E aí veio para ele, então, foi vindo. E aí foi vindo começou a vir resumos de filmes pornográficos para ele. Então, tipo, American Pie, que é totalmente... E aí eu chamei ele, peguei o celular, e eu sempre falo para ele, me conta antes que eu descubra. Então, eu peguei o celular, filho, você tem alguma coisa para me dizer? Não, mãe, tá tudo bem? Tá. Falei, e esse YouTube? Ele, mãe, eu falei, o que foi? Calma. Mas, por que você tá respirando assim?
Mas eu falei, tá, então vamos lá. O que que é isso? O que que é isso? Falei, filho, você sabe que não pode, você sabe que isso não é legal, né? Então, assim, se eu não faço essa busca, aonde isso ia parar? É. Uhum. Mas é preciso que os pais, nós adultos, né, para que nós possamos ensinar as crianças, para que a gente possa tratar esse tema, para poder conversar com eles sobre prevenção, é preciso que a gente aprenda a respeito. Qual que é a forma correta de comunicar? Só que é um tema perturbador, tá? Quando você começa a pesquisar a respeito de prevenção ao abuso sexual infantil, você acaba ouvindo relatos. E Sim, se você é pai, mãe, tio, você automaticamente acaba imaginando seu filho nessa situação, isso te perturba, isso te gera desconforto, e você fala, não quero ver a respeito. Eu não suporto ver. E aí você deixa de aprender. E aí é você verdade. deixa de aprender que não é um tema fácil. Não é um Sim. tema legal ser estudado. Quero estudar a respeito do abuso Uhum. sexual. Você não quer fazer isso. Mas é a única forma de você aprender a proteger o seu filho. Né? Como é que você Exatamente. previne de um assalto? Poxa, ouvindo relatos, eu sei que passando naquela rua estão puxando o cordão, eu não vou pôr o meu cordão, ou não vou passar naquela rua porque você ouviu a Sim, respeito, você aprendeu. Então, é ouvir exatamente. por mais desconfortáveis e perturbadores que eles sejam, que você vai aprender dos casos que ocorreram e vai evitar que isso ocorra com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho. Então, sabe, pais, você que tem criança, não só, talvez você não seja pai ou mãe, mas se você, de alguma forma, todos estão envolvidos com crianças em algum âmbito da sua vida. Então, todos Sim, devem aprender a respeito. Para proteger, sim. saber o que acontece, onde acontece, às vezes acontece na família, às vezes acontece na igreja, às vezes acontece na escola, no carro, no Em todo e transporte, qualquer lugar, em Ju. qualquer lugar. Então, você precisa aprender a respeito, por mais desconfortável que seja, para poder proteger as crianças. Né? É que é um tema difícil. Mas dá para ser feito com leveza, sabe? Então, ensinar as Sim, partes não precisa ser, a gente não pode amedrontar as crianças e dá para fazer de uma forma leve e simples. Então a gente vai dar banho sim. na criança. Faz ali sabão na mão, bastante sabão. Filho, vamos brincar de fazer roupinha? Faz ali uma camisetinha de espuma. Agora a gente vai fazer uma bermudinha. Faz ali a bermudinha. Vamos pra praia? Vamos! Então, menina, vamos fazer seu biquíni. Ah, cobre aqui o peito, cobre aqui a sua vulva. Por quê? Por que que a gente vai para a praia tem que cobrir? Ah, porque isso é a sua parte íntima. O que que é íntimo? Ninguém pode ficar vendo ou tocando. De uma forma leve e suave. A mesma coisa para o menino. Sim. E depois, é ensinar consentimento e limites. Quem pode tocar nas minhas partes íntimas, então? A mamãe, o papai, um adulto responsável, quem os pais autorizarem. Quando você for ao médico, que a mamãe vai estar ali junto com você, te olhando, ele pode tocar. Senão a criança vai no médico, o médico vai examinar, ela vai fazer um escândalo. Então, não. O médico pode, a mamãe vai estar ali com você. Quem pode te trocar? A tia da escola. Então, também ensinar para as crianças quem pode tocar nessa parte íntima. De uma maneira suave. Ah, mas e se o outro amiguinho for tocar? O que você vai dizer? Não. Aqui não. E bem alto. Sai daquele lugar correndo e conta para um adulto. Isso desde E sempre. Oi? Isso desde sempre, desde Desde pequenininho. sempre. Desde ali dos 1 aninho, 2 aninhos, já vai ensinando. Então, é ensinar a prevenção. A maior prevenção tem que ser feita com as crianças. Por quê? A maioria dos abusadores estão dentro de casa. 70 a 90% dos abusadores estão dentro de casa. Pai, mãe, tio, padrasto, primo e irmão. Infelizmente. Então, não adianta eu só educar a família. A maior responsável da sua própria proteção vai ser a criança. É. É difícil, é duro falar? É, mas é a realidade. Então, uma criança munida de conhecimento, se ele for tocar na parte íntima dela, ela vai gritar: não! Ela vai contar lá para a tia da escola que tocaram na parte íntima dela. E o sempre nós, né, como pais, abrir para as crianças e dizer que
nós somos um campo seguro e que ela pode nos contar tudo, né? Porque eu sei que o abusador, ele bota medo, não conta pra ninguém, sua mãe não vai acreditar em você, eu vou dizer que é mentira. Então, que a criança, né, saiba que ela pode contar tudo pra mãe, pro pai, né? Por isso a Isso é importância de você se relacionar todos os dias com seu filho, conhecer seu filho, olhar olho a olho. Para quê? Para que gere nele a confiança de, puxa, posso contar para minha mãe. Porque muita criança, às vezes, não conta porque tem medo, porque ela se sente culpada. Porque o é, próprio abusador causa essa culpa nela. é, Ela se sente envergonhada e tudo. Então, ela tem a insegurança de chegar no pai ou na mãe e falar. Porque ela pode apanhar, vai brigar, não vai acreditar. O abusador fala que não vai acreditar. Enfim, ele usa várias estratégias para que aquela criança realmente não conte. Mas uma criança bem instruída e uma criança que é sempre bem acolhida pelos pais, de uma forma afetiva, olho no olho, aquela coisa que, sabe assim, meu pai me protege, é o meu herói, sabe? A minha mãe, nossa, eu vou contar. O abusador pode falar o que for, que vai acabar com o mundo, mas eu sei que o meu pai, a minha mãe vai me proteger. ai, Entendeu? certo. Então, essa relação do filho, pai, mãe, filho, vai fazer toda a diferença. Dessa criança ter a coragem de relatar o abuso, né? E se, porventura, esse abusador está presente na família, como pai, como mãe, tio, aquela pessoa que deveria ser aquela protetora e não é, está sendo abusador, aí entra os profissionais, os professores, os familiares. Às vezes você é tio, é tia, não tem filho, mas se você causa no seu sobrinho ou naquela criança que você tem convívio esse acolhimento, você pode ser aquele que pode proteger essa criança, né? O professor, ele tem muito esse papel também. O professor acolhedor, o professor que olha no olho das crianças, que conhece, que se envolve com as crianças ali, ele também tem esse poder de acolher e proteger, porque às vezes o abuso está acontecendo em casa. E aí a criança não tem a quem recorrer em casa. E aí ela vai para onde? Para o mais próximo, que é o professor, que é onde ela passa um pouco mais de tempo durante a semana, durante o dia, né? Então, nós temos todos, porque é dever de todos, proteger as nossas crianças e adolescentes. Não é só a família, não é só o pai e a mãe, é todos. Eu tenho o dever, Ju, de proteger o seu filho. Sim. Eu tenho o dever de proteger o filho do meu vizinho. Se estiver ao meu alcance, ao meu olhar, a minha percepção, eu tenho o dever de proteger. Eu não posso fingir demência e falar, não, tá tudo bem, esse é um assunto que... Porque a maioria, 90% das pessoas que eu conversei há um tempo atrás sobre esse assunto, ai, mas esse assunto, ai, é muito ruim, ai, me dá dor de estômago, ai, não quero saber, mas e se você se envolver e se fulano não gostar? Tô nem aí. Não tem essa coisa de não gostar, a gente precisa fazer algo. As nossas crianças estão passando por abusos diários e constantes e o negócio só aumenta, Ju. Entende? Então, realmente, nós pais precisamos realmente entender que esse assunto é preciso. E como a Pri falou, pode ser leve. A gente começando em casa devagarzinho, pode ser leve. Ah, mas meu filho já tem 15 anos. Faz do mesmo jeito. Senta com ele e conversa, ó, filho, sexo é isso, sexualidade é aquilo, você já fez, não fez, vamos conversar. Conversa, é difícil? É, mas não é impossível, dá para fazer. É isso. E outra, eles precisam ouvir. Eu quero que o meu filho aprenda, por exemplo, sobre sexo, né? Só para não fugir do tema rapidinho, para a última pergunta que a gente precisa fazer para encerrar, mas se eu quero que meu filho aprenda sobre sexo, eu vou permitir que ele aprenda do mundo, que ele aprenda da escola, que ele aprenda do outro. Eu vou tomar o meu papel de ensinar. Ele tem que aprender do pai, certo? Sim. Nós ensinamos o pai e da mãe, mas ele precisa aprender da forma correta do pai. Que o pai diga para que serve. Qual é o... Principalmente porque cada família tem seus princípios, seus valores. Então, seria o ideal cada família
dar o início da educação sexual. Aprender em casa, do pai, né, da mãe. Exatamente. Exatamente. E só pra... Ai, Ju, desculpa, só para deixar. Só tem duas falas que os pais precisam evitar, tá? Também previne o abuso e previne e dá liberdade da criança falar sobre sexo em casa. Nunca deve se falar, se o meu filho for abusado, eu mato. Ou se o meu filho abusar, eu morro. Porque muitas vezes o abusador é quem ela ama, é um avô, é o irmão. Então, se eu contar sobre o abuso, ela vai matar meu irmão? Aí não conta. Tá, a gente fala sem pensar, né? Tá, perfeito. E qual que é a idade, dúvida minha? O meu filho tem 9. Estou atrasada para falar a respeito de sexo com ele? Ou qual é a idade ideal para dizer o que é, para que serve? Qual que é a idade ideal para falar sobre como a gente sempre deve acompanhar também a curiosidade da criança. Por exemplo, se o seu filho vier para você e perguntar agora, mãe, o que é virgem? Você deve devolver a pergunta para ele. Nossa, filho, muito interessante a sua pergunta. O que você já sabe sobre virgem? E aí você já vai saber até onde você pode ir. Você já vai saber o que ele já tem de conhecimento e até onde você vai poder explicar. Se ele já sabe... A pureza dele, que é o que eu não quero. Exatamente. Para você não interferir a pureza dele, já trazer informações que naquele momento não são pertinentes, não faz, não vai caber na cabecinha dele, né? Então, e por exemplo também, mas aonde você ouviu falar sobre isso? Para também saber o que ele está assistindo, o que já está chegando aos ouvidos dele. Porque muitas vezes ele não acessou a pornografia dentro da sua casa. Ah, mas eu não dou celular, eu não dou tablet, nanã. E o amigo da escola? Né? Então, por isso que a gente precisa também saber o entorno, né? Então, devolver a pergunta, a gente já sabe mais ou menos até onde ir. O que na idade do seu menino agora? Ele já tem que saber as partes íntimas, o consentimento. E acho que há 9 anos ele já tem acesso à pornografia. Então, já saber um pouco, sim, o que é o ato sexual. Mas... Não... A cara da Ju. E outra coisa. Não que ele esteja acessando, mas essa é uma idade muito propícia já a ter tido acesso. A Ju fez uma cara de assustada. A gente acha assim, ó. Ah, eu tenho menino, o pai fala. Eu tenho menina, a mãe fala. Aqui em casa não foi a realidade. Por quê? O meu marido, ele é totalmente envergonhado. O meu marido não tem essa didática de falar. Quem foi? A mãe. Né? Você vai explicando, a carinha deles vão fazendo assim, ó. Então, o meu tá com 12. Eu tive que falar de A a Z já. Tudo. Tudo. E por que eu falo isso? Buscando as coisas no celular dele, na Copa, ele mandou um vídeo para um amiguinho tirando sarro da Copa. Mas quando eu assisti a tirinha, era cheia de conotação sexual. Tem que explicar, tem que saber da mãe. É igual as músicas. As músicas hoje tem, elas funks, né, que tem hoje muito pornográfico. Às vezes você passa na rua, tá escutando, e aí eu observo às vezes a Laura escutando, e aí eu já tento disfarçar para ela não ouvir, porque ela vai me perguntar o que tá querendo dizer. E tem criança hoje que canta essas músicas, elas não sabem nem o que elas estão dizendo. Mas elas estão cantando. Foca em buffet infantil. Né? Entendeu? Então, a gente precisa ter a seguinte ideia. A gente precisa escancarar para a criança, mas, como a Pri falou, devolve a pergunta para poder você saber até onde você pode chegar, mas assim, não esconder a verdade. Sim. Porque a verdade é o melhor caminho sempre. Entendeu? Porque se ele não descobre a verdade com a gente, da forma mais efetiva, adequada, saudável, ele descobre a verdade de uma forma toda torta, terrível e destruidora. Destruidora da sexualidade dele, destruidora da mente dele,
confusa, entendeu? Sim, Da ele precisa... percepção dele, do corpo e muitas outras coisas que não é bom, entende? Eles são muito valiosos. Perfeito. Que a gente se coloca no lugar. É difícil. E aí, uma última pergunta para a gente encerrar, acho que a gente já deu nosso tempo. Rapidamente, eu gostaria de saber de vocês os sinais de abuso. Quando que eu consigo identificar algum sinal, né, físico, emocional? Como é que eu identifico na minha criança que ela foi abusada? Sim. Existem. Quer falar, Pri, um pouquinho? Quero. O sinal, a criança, ela vai verbalizar por último. Está sendo abusada por último. Ela vai pedir socorro na mudança de comportamento, principalmente. Por isso que você tem que conhecer seu filho. Meu filho é uma criança faladora, uma criança ativa, é uma criança esperta, agitada. Ele tá sempre quietinho agora, ele tá amuado, ele tá com vergonha, ele não quer mais falar com aquele tio ou com aquela tia. Ele é um ótimo aluno na escola, as notas começaram a cair. Ou ele não é um bom aluno. Ou ao contrário, ele não é um bom aluno e agora as notas dele é 10, 10, 10, 10. Ele sempre quer estar na escola, ele sempre quer estar estudando, porque muitas vezes o abusador está dentro de casa. Então ele quer ficar lá na escola o dia inteiro, porque lá ele está protegido. Ou ele chega em casa e quer entrar no quarto para estudar. Então, a gente tem, está estudando, a gente deixa quieto. Então ele vai ter uma ascensão escolar magnífica. É uma criança que vai começar a se mutilar muitas vezes. Sim. Se é um adolescente, vai partir aí por uso de drogas. É uma criança que vai começar a se distanciar dos pais. Por quê? Quem era para estar protegendo? Meu pai e minha mãe não estão me protegendo, eu começo a ter ódio, a ter raiva deles. Né? Então, ela começa a dar sinais principalmente no comportamento. Ela vai ficar mais agressiva, mais raiva, muitas vezes deprimida, ansiosa, vai ter mudanças intestinais. Então, ou vai ter diarreia, ou vai ter constipação. Por quê? O nosso segundo cérebro está aqui no intestino. Então, se eu estou muito ansiosa, se eu estou com muito medo, meu intestino reage. Então, ela também tem uma mudança ali da flora. Quantas vezes os pais não sabem se o filho vai no banheiro ou não todo dia? Quando chega lá no pediatra, o pediatra pergunta: ele vai no banheiro todos os dias? Filho, você vai? Você faz todos os dias? Né? Então, é conhecer. Então, esses são os primeiros sinais, a mudança no comportamento. O outro, isso porque a maioria dos abusos muitas vezes não tem toque. E quando tem toque é sangramento vaginal, sangramento anal, fissuras, hematomas pelo corpo, né? A criança começa a se masturbar excessivamente. Aí dá para uma outra live que tem os jogos sexuais também, que a criança acaba... se tocar é normal, certa idade, então isso é outra live. Mas a masturbação... Então, a criança ela vai apresentando esses sinais. Esses são os primeiros sinais. Não sei se todos sabem, a Xuxa ela foi abusada. Dos 6 aos 13 anos por diversos abusadores. E ela fala, a minha mãe, se ela tivesse olhado nos meus olhos, ela teria percebido o meu abuso. Porque eu era uma criança alegre, feliz, e eu passei a ser triste e calada. Ela falou, eu amo minha mãe. Só que ela tinha 5, 6, 10 filhos, acho que 5 filhos para cuidar. O pai era militar, ficava muito fora. Então a mãe não teve esse tempo, não teve esse olhar. Então essa é a importância de conhecer o filho. Perfeito. E como abordar com a criança, né? Na desconfiança da possibilidade de como perguntar, como abordar, filho, me conte tudo, filho, aconteceu, como abordar isso com a sua criança? Quer falar? Jaque. Posso falar assim, não existe um segredo. Eu acho que quando você consegue ter uma relação no qual você tá afetiva com seu filho, e você faz perguntas, na verdade assim, todos os dias quando seu filho chega em casa, é muito importante você perguntar como foi o dia dele.
que aconteceu? O que foi bom? O que foi ruim? Teve ponto positivo, ponto negativo? Né? Como foi o recreio? Né? E seus amigos? É importante você ter 5 minutos que seja para perguntar como foi o dia do seu filho. E se em algum momento você vê que o comportamento dele está diferente, você precisa sondar ele de forma, filho, o que está acontecendo? Ah, eu não sei, porque muitas crianças falam, eu não sei, né? Até às vezes ela se sentir segura de falar algo, às vezes ela fala que não sabe, mas ela tem algo lá dentro. Então, eu falo assim, não, mas eu estou percebendo, olha que palavra diferente, eu estou percebendo que você está diferente. Cadê aquele menino, aquela menina com um sorriso lindo que chega aqui e conta para a mamãe todas as coisas, né? Eu estou percebendo que você não tá tristinho, que seu olhar tá diferente, ou estou percebendo que as suas notas diminuíram, tá precisando de ajuda, aconteceu alguma coisa que de repente você está com medo de me contar, aconteceu algo que magoou seu coração, que o radar do seu coração falou que não estava legal, mas você ainda não contou para a mamãe ou para o papai, né? Então, assim, é sondar e, tipo assim, mostrar total confiança, né? Que ele vai dizer, ó, filho, você pode confiar em mim. Eu estou aqui para te proteger. A criança, ela precisa se sentir segura de que no momento que ela te contar, você não vai julgar, você não vai falar por que você não falou antes, você não vai culpá-la, né? E aí ela pode relatar, é porque hoje aconteceu isso, né? O amiguinho fez aquilo, o fulano me abraçou desse jeito, né? E aí você não fala, não, mas me conta como foi, para a mamãe entender. Ah, foi assim, assim, assim. Aí, acabou. Você abraça, fala, mas a mamãe tá aqui, eu vou te proteger, e depois você vai tomar as providências, né? Vai chegar no lugar, vai denunciar, vai ter a atitude que tem que ter, né? Para aquela criança entender que a partir do momento que ela contou, realmente vai ter a ação. Porque, infelizmente, muitas crianças às vezes contam e não acontecem nada, né? E aí os abusos continuam e ela fala assim, ninguém vai fazer mais nada mesmo, e Não vai continuar, comprar. não tem o que fazer. Então é mesmo você... A primeira coisa é conhecer seu filho. Viu um comportamento diferente? Pode ser abuso, pode não ser abuso, pode ser outras questões, pode ser bullying, né? Pode ser tristeza porque perdeu alguma coisa, pode ser muitas Das coisas, coisas. mas o que a gente não pode, Ju, é tirar a hipótese do abuso, entendeu? O abuso tem que estar incluído nas hipóteses de qualquer mudança de comportamento, seja comportamento ou físico do nosso filho. Não quer dizer que a minha filha chegar com hematoma hoje roxo no braço, que ela foi abusada. Eu preciso sondá-la. Eu preciso descobrir, filho, o que aconteceu? E ela vai me contar. Aconteceu isso, caí, bati, entendeu? Mas é preciso ter esse olhar. Porque qualquer coisa pode sim ser um abuso. Entende? Preciso Quer ter acrescentar, Pri? Fazer desenho. Chama para fazer desenho. Vamos desenhar? Vamos fazer um... O desenho é muito bom também. Ela acaba retratando no papel, né? Sim, e as emoções dela. Ela vai falar naquele papel o que ela está sentindo, entendeu? É raiva, é mágoa, é medo, né? E às vezes ela reproduz, né, o que está acontecendo no desenho também. Perfeito. É o olhar Isso ajuda atento, né? bastante. O olhar atento para tudo no que diz respeito à tua criança, ao comportamento Sim, e o relacionamento com ela, né? Eu acho que aqui, sim, para mim, o mais importante, enfim, não sei se é o mais, mas é manter sempre esse relacionamento próximo de confiança, para que o meu sim, filho confie em mim sim, a ponto de me contar qualquer coisa, né? Na minha mãe eu exatamente, posso confiar, no meu pai eu posso confiar, é o que eu posso fazer com eles aqui. Gente, vocês exatamente. são maravilhosas, uma benção do Senhor. Que delícia de live. É que nós já passamos do tempo, nós estamos já 1h15, e eu sei que nós poderíamos ficar perfeitamente mais 1h15, porque nós chegamos aí à metade do que nós tínhamos para abordar. Então, tem vários outros tópicos que ficaram pendentes. Eu acho que a gente não vai seguir por conta do tempo.
Mas é isso, é um tema amplo, tem muito para ser falado, aprendido. Talvez a gente volte a falar sobre isso, a gente pode fazer uma segunda live para seguir com os tópicos que a gente não conseguiu tratar, porque é isso, a gente tem que aprender a respeito com quem estuda sobre, com quem está envolvido nisso, para ter isso de arma para proteger os nossos filhos, nossas crianças, né? É um tema, novamente, perturbador, você às vezes se afasta dele porque de fato te gera desconforto ouvir a respeito, mas é preciso como proteção, né? Precisamos chegar primeiro, né? Chegar primeiro no coração das crianças, chegar primeiro para que elas estejam preparadas, para que elas possam, né? Tendo elas conhecimento, possam se proteger disso, né? Com certeza. E gera um dano emocional, gera um dano físico, emocional, um dano na alma, que é muito difícil de ser tratado depois, né? Sim, sim. Então, eu quero agradecer vocês. Pri, foi um prazer conhecê-la. Bem-vinda. Eu quero aprender mais de você. Então, fica aqui já o convite para nós fazermos uma segunda live com que a gente não conseguiu abordar. Parabéns pelo seu trabalho no Ministério Infantil, parabéns pela sua ação, parabéns pelo seu trabalho. Jaque, igualmente, obrigada ambas por terem aceito o convite. Parabéns pelo seu trabalho com as crianças no Ministério, no projeto. E o coração de vocês é maravilhoso. Parabéns por esse trabalho. Obrigada por terem aceito o convite. E não adianta você ter informação e não compartilhá-la, né? A informação, ela está para ser difundida. E é o que vocês estão fazendo agora, levando informação. Ela precisa chegar. E é isso que vocês estão fazendo. Esse é o propósito dessa live, levar a informação, né? Para que ela chegue. Não adianta eu retê-la, eu preciso levá-la. Então, obrigada pelo sim de vocês, pela ação que vocês tomaram na criação do projeto. Eu sei do trabalho que vocês estão fazendo para levar esse projeto adiante nas escolas, enfim. Então, parabéns por isso. E obrigada por hoje, viu? Obrigada, Ju, a live vai de todo o coração. Só comentar que ela vai ficar salva aqui. Eu vou marcar alguns perfis aqui, o perfil de vocês, o projeto e alguns outros, né? Algumas outras pessoas que abordam esse tema e que é muito interessante a gente acompanhar. Legal, Ju. Muito obrigada, foi uma honra. Vamos sim marcar uma nova live, porque tem muita coisa para falar, né? Mas acompanhe a gente no projeto, aqui no nosso Instagram. Eu tenho certeza que às vezes vai ter uma coisa que vai ser falada que vai fazer toda a diferença no seu relacionamento e na proteção dos seus filhos. Tá bom? É com grande amor que nós estamos aqui com todo o coração, toda a alma, para poder fazer esse projeto, decolar. E bora, né, transbordar essa live para outras pessoas. Essa informação precisa chegar, né? Sim. Perfeito. E é isso. Obrigada, viu, gente, querida? Obrigada, Pri. Obrigada, meninas. Obrigada, Ju, também, por nos dar essa possibilidade do seu canal. E uma frase que a Jaque sempre usa. O adulto que você é. A criança que você foi. Se sentiria protegida pelo adulto que você é? Uau! Bom. Ok. Pensem nisso. Ótimo. Beijo. Para palestra, churrasco de família, nos chamem que vamos lá. Pode chamar. Ótimo. Tchau, beijo tchau, gente. Um beijo.